comentaristas Alexandre Simões e Léo Figueiredo. A bola está com vocês. Bom dia, Milton. Bom dia, professor. Bom dia a todos ligados no Rádio Esportes. Ô, Milton, foi um resultado que não surpreende, porque são os dois melhores times do Brasil nesse momento. O Flamengo ficou realmente um patamar abaixo. O Corinthians, que é o líder, está um patamar abaixo, ou talvez até dois, em termos de qualidade de jogo. Acho até que o Palmeiras vinha mais forte para esse confronto do que o Galo, mas discordo, né, de uma pergunta, de uma colocação, não sei quem foi, de um companheiro nosso de imprensa, quando colocou para o Hulk sobre os desfalques. O Palmeiras tinha um pouquinho mais. Não tinha, não. Os desfalques ontem, para mim, foram principais e foram responsáveis pelo 0 no placar do lado do Atlético. O Atlético ontem não tinha Zaratio, Keno, Vargas e Arana. O Arana é um lateral esquerdo e o Rubens jogou muito bem. Mas eu falei 3 jogadores de meio campo e frente. Fez falta pro Atlético ontem. Quando o Turco precisava mexer, porque o Ademir não estava fazendo um grande jogo, o Sacha estava meio apagado, o Hulk você não tira do time. Ele não tinha opção, a opção dele era o Savinho. Ou colocar o Fábio Gomes, que nesse jogo não caberia, e vamos falar a verdade, não está cabendo em quase nenhum jogo para ajudar o Atlético. Fez muita falta. Ao Palmeiras fez muita falta o Rafael Veiga, que saiu com 15 minutos, é o principal jogador do time paulista, mas no segundo tempo o Abel Ferreira, inteligente, usou bem o Scarpa ali, o Palmeiras melhorou no segundo tempo, foi quando conseguiu dar um sufoco no Atlético, mas o Turco fez boas leituras, foi para 3 volantes, viu que não deu certo, recuou, voltou para 2 volantes, colocou o Savinho, então foi um duelo tático entre Abel e Turco, mas os desfalques foram preponderantes, Milton, para termos um jogo de maior qualidade. Para não termos um 0-0, a gente poderia ter gols, sim. Os 2 principais times do país deveríamos ter gols? Sim, seria muito bom. Mas principalmente pelos desfalques, para o Atlético principalmente, isso pesou demais. Então, discordo do companheiro lá de São Paulo, quando coloca para o Hulk que o Palmeiras tinha mais desfalques, não tinha não. Porque o Galo, com pelo menos o Keno 100%, teria feito gol no Palmeiras ontem, Simões. Isso, Bom Léo. dia, professor. Bom dia, Milton, bom dia quem acompanha a gente. Ô, Léo, e tem um aspecto também, né, que em relação ao Atlético, tá? Eu acho que o Zaratio e o Keno, eles fazem muita falta, porque isso mexe totalmente na estrutura ofensiva do Atlético. Por quê? Porque quando tem o Zaratio e tem o Keno, o Zaratio joga pela direita, o Keno joga pela esquerda e o Nacho pode ser centralizado. Aí, num determinado momento do jogo de ontem, o que aconteceu? O Hulk e o Sacha não deu a mesma liga que vinha dando, e eu acho que nem é muito por culpa deles. Mérito do Palmeiras também, que se preparou muito, principalmente para marcar o Hulk, e a gente percebeu que a preocupação era grande com o Hulk, tanto que ele não conseguiu fazer um grande jogo, mas talvez não tenha nem sido muito por culpa dele, pela preocupação que o Palmeiras teve com ele, e eu acho que esse foi muito um ponto. Os 2 times ficaram muito preocupados em anular o que o adversário tinha de forte no setor ofensivo, e isso deixou a partida um pouco amarrada. Foram poucas as chances de gols, né? Foi um jogo que teve qualidade técnica. Se a gente compara aquele Atlético e Palmeiras de ontem com os outros jogos do Campeonato Brasileiro, a gente percebe que são realmente jogadores de um nível técnico mais apurado. Mas faltou o principal do jogo, que é a emoção. Né? A gente não viu uma grande defesa do Everson, do Marcelo Lomba, né? Aquela defesaça. Então, foram poucas as situações, justamente porque os times se preocuparam muito mais em anular o adversário, em primeiro lugar, do que propriamente, claro, queriam vencer, foram para cima, tentaram, mas a preocupação maior era essa. E aí o jogo ficou um pouco amarrado. Mas o que eu digo é justamente porque o Atlético, ele perdeu, o Palmeiras, ele não teve tanto problema na questão de criação. Ele teve o Dudu, ele teve o Rony, o Abel fez uma opção pelo Rafael Navarro com a saída do Rafael Veiga. O Scarpa fez um bom segundo tempo. Talvez se ele tivesse o Atuesta, estava na seleção da Colômbia, ele pudesse manter ali, ou tivesse colocado um outro volante, no caso do Danilo, ele teria o Gabriel Menino no banco, teria colocado, entendeu? Poderia ter mantido esse quadrado dele do meio. Mas um ponto que, assim, começa a me preocupar, e isso em relação ao futuro do Atlético, tá? A questão, o Ademir não está conseguindo acontecer. O Ademir não está conseguindo ser aquele cara de lado
que cria situações, que faz a diferença, que, entendeu? É um jogador muito bom, é um jogador muito útil, mas o Atlético fez uma troca de uma característica do Savarino por uma característica do Ademir que não me agradou. Não sei se você concorda, mas eu vejo que pro estilo de jogo que o Atlético tem, pela qualidade que o time tem, pelo tanto que o adversário preocupa com o Atlético, tá? O Savarino era um jogador que conseguia se encaixar melhor e foi até por isso que talvez na primeira metade do ano passado foi o grande parceiro do Hulk. Então é uma situação que o Atlético precisa se encontrar, vai chegar o Pavon daqui a pouco, tomara que ele dê conta, porque o Keno, ele tem a trajetória muito marcada por lesões, né? Lesões musculares, teve um problema no olho, teve um problema na clavícula, né? Na reta final de 2020. Então, é uma situação que o Galo precisa, porque o lado do campo é muito importante para a produção ofensiva. E eu acho que o Atlético se enfraqueceu nesse aspecto muito em relação ao que era o 2021. O Savarino era muito mais construtor do que corredor. Ele né? Ele também corria né? muito. Mas o Ademir tem se limitado a ser corredor. O Ademir é o Ademir do América, que jogava em contra-ataque, bola em velocidade para ele correr. Difícil de ser marcado. Ele é muito bom nisso. Finaliza bem, embora no Galo isso não tenha acontecido. Agora o Savarino, né, ele tem um poder de criação muito maior. Exatamente. O Savarino jogava mais por dentro, ele era mais polivalente. Cabe ao Ademir, né, evoluir para poder jogar no Atlético, porque o Galo não vai jogar da mesma maneira que jogava o América. E, Milton, não podemos deixar de citar o melhor em campo ontem, o Rubens, que começou como meia, que apareceu como meia de ligação no Atlético, tá jogando na lateral, joga de meia esquerda, joga de ponta esquerda e jogando bem. Ontem marcou o Dudu, foi melhor em campo. Quando a gente fala, não revela ninguém, uma baita revelação do Galo esse Rubens.